Essa questão do contingenciamento, obviamente, vai ser utilizada de forma obscura pelo bolsonarismo para querer dizer que não é corte de verba. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de qualquer pessoa do bolsonarismo que quiser pensar que contingenciamento não significa corte de verbas, corte de orçamento, é uma coisa muito simples. Vocês acham que vocês estão certos e todos os professores universitários estão errados. O primeiro ponto, né, gente, é um ponto de coerência, é um ponto de inteligência. Faltou isso na sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira tivesse tido um pouco mais de raciocínio nesse sentido, a gente não estava vivendo o que a gente vive hoje. Vou dar um exemplo básico antes de chegar no ponto do que a Rosa Maria Feijó está falando. Quando a gente procura um médico porque a gente tem aquela consciência que a gente não sabe como resolver o problema. Eu estou sentindo isso, eu preciso ir ao médico, ele vai pedir os exames, vai receitar um remédio, vai solucionar o problema. Não é assim que funciona. Se o Brasil tivesse tido o mesmo respeito com o conhecimento científico na área de política e economia, o mesmo respeito que esse Brasil tem com o médico, ou seja, eu tenho uma filha de 6 meses, eu não vou entrar na farmácia e escolher o remédio para ela. Obviamente eu quero levá-la ao médico, porque é uma pessoa que estudou aquele assunto e vai receitar o remédio correto, né? Se esse nível de respeito tivesse sido dado à política e à economia, obviamente a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos o mesmo grupo que elegeu o Bolsonaro, lógico, agora bem menor, os bolsonarianos criando essa loucura de tentar rebater as universidades com a palhaçada que é falada pelos ministros do Bolsonaro. Gente, vamos cair na real. Se não houvesse pertinência lógica, coerência técnica, vocês acham que os professores universitários estariam engajados falando sobre esse corte de verbas? Lógico que não. Então, só de cara, se a gente tem as universidades falando que existe um corte de verbas, vocês precisam entender que existe um corte de verbas. Qual que é o detalhe? O detalhe, Rosa, é que existe o corte de direito e o corte de fato. O corte de direito é quando o político coloca isso no plano plurianual e na lei orçamentária, né, no plano de orçamento anual. Aí, obviamente, ele cortou. Vamos pensar que ele faz um plano orçamentário e dentro desse plano orçamentário ele corta a verba da educação. Aí sim, houve um corte de direito. Mas o contingenciamento é outra coisa, mas resulta no mesmo. O contingenciamento do Bolsonaro pega o plano plurianual do governo passado. Por quê, gente? O primeiro ano de governo, de um novo governo, pega o plano orçamentário do governo passado. Então, o Bolsonaro vai fazer um plano orçamentário e vai começar a aplicar no ano que vem, se ele sobreviver, e o presidente que sucedeu o Bolsonaro vai pegar um ano de plano orçamentário do Bolsonaro. Só que esse plano orçamentário plurianual, ele pode ser modificado através do contingenciamento. Então, o que acontece? O Bolsonaro recebeu o plano plurianual do governo Temer e fez o contingenciamento exatamente para cortar a verba. Exatamente para isso. Eu vou explicar de uma forma mais simples para que vocês consigam explicar para o bolsonariano. Vamos imaginar que o plano que veio do governo Temer estabelece que você tem que investir na educação 100 milhões de reais. Claro que é mais do que isso, eu estou dando um exemplo. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não pode mudar esse plano, ele é obrigado a trabalhar com esse plano esse ano. Então o que ele fez? Ele fez um contingenciamento. Apesar de que o plano plurianual traz a obrigação de eu investir 100, eu só vou investir 70. Vocês entenderam? Então vamos cair na real. Tudo bem, ele não está cortando as verbas de direito, porque ele não está fazendo um plano que tem 70% das verbas anteriores. Mas ele fez um contingenciamento, ou seja, ele diminuiu as verbas da mesma forma para 70%. O que adianta o eleitor do Bolsonaro falar que contingenciamento não é corte de verbas se o resultado do contingenciamento é passar 30% a menos de verba para a universidade? Então, tudo bem, ao pé da letra você pode falar que só haveria corte de verbas se o novo plano orçamentário do Bolsonaro trouxesse esse corte de verbas. Pode falar isso sim, é bonito falar uma coisa dessa, mas qual que é a diferença na prática? Qual que é a diferença na prática entre, vamos pensar, uma pessoa
foi fazer um serviço para outra pessoa. Aí, vamos pensar, João foi fazer um serviço para o Antônio. O Antônio tratou de pagar 100, na hora de pagar deu calote em 30. João levou para casa 70. Agora vamos pensar outra situação. O João foi lá e conversou com o Antônio tratou de pagar 70. Então, João levou para casa 70. Nos dois casos, ele levou para casa 70. Um foi combinado, que é a segunda hipótese, ou seja, o novo orçamento que trouxe realmente um corte no investimento na educação. Ele levou 70. O anterior, ele tomou um calote, mas na prática ele continuou levando 70. Então, como é que você pode falar que é diferente, sendo que o resultado prático é exatamente a mesma coisa? Pode não falar que é um corte ao pé da letra. O contingenciamento é uma forma de não investir na educação. E como é uma forma de não investir na educação, o dinheiro não vai chegar. Se o dinheiro não vai chegar, seja por corte, por bolinha, por Cavaleiros do Zodíaco, por meninas superpoderosas, seja o nome que você quiser dar, houve um corte. O dinheiro não vai chegar. Tirou o dinheiro da educação. Então isso é muito importante, porque a partir daí as pessoas conseguem entender que mesmo que o Bolsonaro fale coisas bonitas e diferentes e tente refutar o que está sendo dito, o resultado é o mesmo. O dinheiro foi retirado da educação.